todos! Então vamos dar continuidade à questão de Saturno nas casas do mapa de nascimento, baseado nesta obra, O Simbolismo Astrológico e a Psique Humana, de Luiz Carlos Teixeira de Freitas. Eu gosto muito desse livro. E tenho feito Saturno nas casas, já fiz até a casa 8, de 1 a 8, hoje é a casa 9. Eu tenho dado a minha contribuição dessa leitura do Luiz Carlos, então não é o livro todo. O livro trata de mais assuntos, assuntos de natureza psicológica vinculado à astrologia. Então é apenas sobre o capítulo de Saturno nas casas, e hoje então é Saturno na casa 9. Para pontuar, para situar vocês a respeito da casa 9, a casa 9 é a casa que lida com as viagens, que lida com realidades que vão além da nossa consciência, ou seja, são realidades em que elas não estão imediatamente disponíveis para nós, ou seja, são os ambientes longínquos, os outros países, as outras culturas, o que acontece no mundo enquanto eu estou aqui. O que acontece na mente mais profunda. A casa 9, por ser oposta à casa 3, que é a casa de Gêmeos, a casa 9 é a casa de Sagitário, né? Análoga a Sagitário. Então, enquanto a casa 3 ela lida com a minha mente, da minha razão, do aqui e do agora, a casa 9 ela está mais relacionada com a mente superior, com o ensino superior, com o estudo superior, com a intuição, com a visão do todo. Enquanto a casa 3 está nas partes, na razão, naquilo que a gente consegue compreender de uma maneira mais lógica. A casa 9 não tem lógica, ela tem a ver com intuição, com sentir, com ampliar o conhecimento, com ampliar os níveis de consciência. Então a casa 9 também é a casa de leis, casa de viagens, é a casa em que diz para onde nós estamos indo na nossa vida, nossas perspectivas de vida, o sentido que nós damos à vida, os nossos idealismos, é a casa em que indica como que nós crescemos, como que nós buscamos nos desenvolver na vida, né? Como que nós explicamos ou como que nós entendemos quem nós somos, para onde nós vamos, a nossa filosofia, os nossos ideais de vida. Então tem mais a ver com conhecimento profundo, mais alargado, ampliar os horizontes. De que forma nós enxergamos o nosso próprio crescimento, para onde nós estamos querendo ir, de onde nós viemos. Então a casa 9 tem todo um lado filosófico relacionado a ela. Então eu vou começar aqui na obra do Luiz Carlos, na página 210, que ele intitula o capítulo Saturno na casa 9 assim: o São Tomé, camuflando o idealista. A casa 9 tradicionalmente foi associada ao estrangeiro e às grandes viagens, quer as realizadas fisicamente, em longas viagens turísticas ou profissionais, quer as realizadas pela mente, sempre para a expansão de consciência. Então são viagens, tanto viagens mentais, né, como de expansão da consciência. A meditação também está relacionada ali por estar relacionada à mente, e também as viagens físicas. A casa 9 também é associada à casa das leis, tanto no varejo quanto no atacado, respectivamente, as leis realizadas e administradas pelo ser humano e as leis da própria vida, que existem a despeito de qualquer participação humana direta. Assim, a forma de conhecimento propiciada pelos eventos definidos por essa casa dizem respeito aos assuntos legislativos e do direito, de um lado, e os assuntos pertinentes às filosofias e religiões em geral, de outro.
Por isso que é a casa da justiça, né? Uma casa que é regida por Júpiter. É a casa da justiça porque ela está relacionada a leis, às leis que regem o universo, mas também às leis materiais dos homens. É por isso que o campo de atuação mental indicado pela casa 9 é, em geral, incompreensível para a consciência racional, pois está diretamente relacionado à consciência intuitiva e à percepção intuitiva das leis da vida, da existência e da consciência, o que implica abrigar a existência de estados alterados de consciência e seu papel fundamental no psiquismo humano. Casa de Sagitário e de Fogo, a casa 9 é regida por Júpiter, planeta que é um dos mais poderosos símbolos da intuição. Função psíquica definida por Jung como a função pela qual o significado intrínseco de uma pessoa, coisa ou experiência é percebido instantaneamente e sem análise, dentro da vasta estrutura do significado da vida como um todo. Agora que nós vamos falar de Saturno. Lembra que Saturno é aquele planeta que a casa onde ele está no mapa de nascimento, qualquer uma delas, indica onde nós tememos, onde nós sentimos que o fluxo de energia flui mais lentamente. É uma casa em que nós, digamos que nós acionamos o freio ali naquela área da vida, né? E agora vamos falar de Saturno. Por isso tudo, quando Saturno, enquanto símbolo do núcleo de restrições superegóicas, fonte de medo e sentimentos de inadequação, se posiciona na casa 9 em uma carta astrológica natal, a vida da pessoa se mostra cheia de dúvidas, de desilusão e de pessimismo em relação ao futuro, dada a perda de crença intuitiva. Ao mesmo tempo, ela procura angustiantemente o significado de si mesma e tenta controlar, nem que seja com atitudes de desdém, tudo que parece irracional, através de atitudes compensatórias por demais racionais. Muitas vezes, racionaloides, na verdade, chocando quem a conhece, dada a absoluta incapacidade de ceder a argumentos óbvios em favor da existência de realidades dos 5 sentidos, ou das 3 dimensões mais facilmente percebidas. Então a pessoa bloqueia a intuição. A pessoa, ela tenta levar tudo para o lado da razão, porque ela não confia na intuição, né? Então, é um medo de se deixar levar por aquilo em que não pode compreender. Então, é por isso que é o São Tomé, né? Eu preciso ver para crer, né? Que é uma característica da casa 3. A casa 3 é o São Tomé. Só que aqui o Saturno na 9 funciona mais ou menos como se jogasse mais para 3, entende? É como se fosse uma negação da casa 9, da característica que já é oposta a 3. Na página 212, continuando, a dor de não ter perspectivas existenciais é, em certa medida, para quem a experimenta, tão insuportável quanto a dor da infelicidade amorosa ou a sensação de incompetência intelectual, relacional ou sexual das outras casas. Então, assim, cada um sabe onde o calo aperta. A dor vem para cada um de acordo com a natureza do seu Saturno. Então, vamos dizer, ele até faz um resumo aqui, que eu, para não ficar muito extenso, eu não coloquei, né? Cada um sabe aonde a dor aperta. Então, na realidade, dizer que o Saturno na 8 é mais difícil que o Saturno na 4, que é mais difícil que o Saturno na 9, que é mais difícil que o Saturno na 10, isso aí vai de cada um, porque só sabe o que é difícil quem vivencia e como vivencia. Então, na página 212,
a perda da fé intuitiva e o tipo de sofrimento interior que acompanha este posicionamento de Saturno em carta astrológica natal são em geral acompanhados e compensados inconscientemente pela insistente busca de um novo conjunto de valores morais ou espirituais. Por isso, e por meio do qual seja possível estruturar e fornecer um significado maior da própria vida. Por que questões morais? Porque a casa 9 é a casa de moralidade, é a casa de leis, mas também é a casa de moralidade. Mas, com Saturno na 9, os valores mais superficiais, geralmente provindos de sistemas teológicos, ideológicos ou filosóficos, nunca serão suficientes, como a pessoa com Saturno na 9 foi exposta durante a primeira infância a um treino religioso dogmático e rígido, futuramente desilusivo. Quando adulta, a pessoa se orienta, por compensação, para um ateísmo ou agnosticismo compulsivos. Como é a casa da religião, pode acontecer da pessoa que tem Saturno na 9 ter sido criado dentro de uma linha moral muito rígida, ou dentro de uma linha moral religiosa muito rígida, ou dentro de certos preceitos religiosos muito rígidos. E que depois a pessoa vê que isso não tinha muito sentido, né? Não é que fazia sentido quando era criança, é que isso lhe era imposto. Não estou dizendo que todas as pessoas que têm Saturno na 9 tenham passado por disciplina religiosa ou moral rígida. Isso são apenas possibilidades que também o Luiz Carlos coloca. Mas, a despeito do que poderia parecer à primeira vista, tal posição nunca é fruto de profunda análise lógica, ou de um temperamento naturalmente pragmático e orientado para os aspectos mais materiais da vida comum. Antes, tal formação reativa de compensação inconsciente é fruto do medo sentido pela pessoa frente ao poderoso impulso interior que vivencia em direção a coisas de natureza mais abstrata. Então, a pessoa tem um impulso, porque ela tem um planeta na casa 9, ela tem um impulso para o abstrato, mas tem um receio disso, né? Então, ela precisa ficar explicando. Como a pessoa com Saturno na 9 tem, em geral, um senso afinadíssimo de justiça social, e Saturno é um planeta social, e a necessidade vital de orientar-se por um ideal, ambos atributos sagitarianos, a impossibilidade de encontrar, por intermédio da intuição, o sentido implícito no desenho global da vida, a lança numa rota de constante depressão e desesperança, particularmente sobre o próprio futuro, impossibilitada de entrar em contato com o seu próprio eu através da intuição e dar-se um sentido global dentro do fluxo ininterruptível da vida. A pessoa carrega pesados sentimentos interiores de futilidade e muitas vezes de medo do futuro, por mais que não tenha motivos objetivos para isso. Esse sentimento de futilidade vem porque a pessoa, ela não crê em muitas coisas, né? A pessoa duvida da sua intuição, a pessoa tem uma certa crise de fé, ou então uma certa crise de objetivo de vida. Então ela pensa assim, o que eu tô fazendo nesse mundo? A pessoa é levada a pensar nisso, porque ela tem um Saturno ali na casa 9. E a casa é da vida, onde nós temos os planetas, nós somos levados a pensar na característica da casa. Mas, ao mesmo tempo, com Saturno na 9, a gente tem mais dificuldade de encontrar essas respostas. Então, a gente fica pensando assim, o que eu vim fazer aqui nesse mundo? A minha vida parece que não tem muito sentido. Então, é aquele sentido de futilidade mesmo. Que a pessoa não encontra uma razão pelo qual se deve continuar a fazer determinadas coisas. Isso pode ser muito angustiante na vida das pessoas. Então, vamos lá.
E esse medo também é muito interessante, eu vou dar aqui a minha participação, esse medo do futuro, né? Como a casa 9 é uma casa de perspectiva de vida, uma casa de futuro, uma casa de Sagitário, né? Associada analogamente a Sagitário, a pessoa tem medo de crescer, a pessoa se sabota, a pessoa sente que está crescendo, sente que está se expandindo, ela quer isso. Ela quer muito isso, porque ela tem planetas na casa 9. E Saturno é planeta de ambição social, a pessoa está caminhando, a pessoa tem uma consciência social, a pessoa está se elevando, a pessoa está começando a ser reconhecida. Mas aí a pessoa começa a duvidar. A pessoa começa a achar que aquilo não vai dar certo, perde a fé, ou então se sabota, é aquele medo. Ai, será que eu vou dar conta para onde a vida está me levando? A pessoa se sabota, a pessoa tem um autossabotador de plantão em relação ao seu próprio crescimento. Então vamos lá, continuando ainda na página 212. Por outro lado, é muito difícil para a pessoa com Saturno na 9 reconhecer qualquer outra autoridade que não a própria, pois no passado foi duramente desiludida por autoridades externas, tenham sido elas temporais ou espirituais. Além disso, sua infância fortemente moralizada em termos religiosos, deixou um fértil caldo de cultura para futuros sentimentos de culpa e insegurança, ao tentar optar autonomamente pelo significado espiritual da vida. É complicado, né? Porque a criança desacredita. E também tem aquelas famílias em que, por conta de uma moral religiosa, a casa 9 é a casa de religião, de casa de moral. Ah, isso é feio, isso é pecado. Ah, o diabo vai levar você para o inferno, você vai para o inferno. Se você fizer isso, você vai para o inferno. Se você mentir, você vai para o inferno. Primeiro que a casa 9 já é uma casa de justiça, é uma casa da busca da verdade. A casa 9, veja, é a casa da busca da verdade. Então a questão da mentira, para quem tem planeta na casa 11, se desde a infância as pessoas falam para você, os seus parentes, os seus pais falam para você, mentir é pecado, isso é pecado, aquilo é pecado, se você mentir você vai para o inferno. A pessoa cresce com medo, enquanto ela não adquire um conhecimento mais amplo, enquanto ela não adquire um conhecimento que vem a tirar essa influência esmagadora de um Deus castrador, né? O Deus castrador, ele é muito característico de Saturno na casa 9. Primeiro que o castrador é Saturno. Ele estando numa casa de fé e de religião, essa ideia de um Deus castrador, um Deus vingativo, ele é muito fácil de ser absorvido pelas pessoas de Saturno na 9. Essa ideia de que elas vão ser castigadas, essa ideia de que o erro, ele vai levar você para o inferno, de que não há remissão dos pecados, não há perdão. Tudo que é mais difícil da religião fica mais, digamos que a pessoa que tem Saturno na casa 9, ela pega aquilo com medo e que faz com que ela cresça com aquela sensação. E depois, quando ela passa a adquirir certos conhecimentos, ela vê que as coisas não são bem assim e ela acaba ficando descrente de tudo. E aí fica difícil depois passar a acreditar em alguma coisa de fato, né? Só perde a fé. Dessa forma, ao mesmo tempo em que a pessoa não vê sentido permanente no que poderia aprender com outrem, um mestre, por exemplo, seja ele um conselheiro espiritual, um líder filosófico ou político ou um terapeuta, também não acredita no que pensa identificar em si mesma ao colocar-se questões dessa natureza. Afinal, tais questões não são respondidas através da mente egóica racional, pois esta não se abandona ao conhecimento intuitivo e espontâneo. Levando no sentido positivo a colocação de Saturno na casa 9, embora Saturno sempre represente um medo, mesmo ele estando em bom aspecto. Mas vamos levar em consideração aspectos mais positivos ou uma visão mais positiva de Saturno na casa 9, né? Pelo viés psicológico. Isso pode indicar também uma autoridade religiosa que guia a vida da pessoa.
ou dogmas religiosos que guiam a vida da pessoa. A pessoa ela consegue se controlar ou ter um certo controle sobre si mesmo através da religião ou de certos religiosos no qual a pessoa tem muita confiança. Saturno também é aquele planeta que ele é um dos representantes do pai, porque ele é o dono da casa 10, regente natural da casa 10. Então, muitas vezes a pessoa fica à procura na vida de alguém que dê a ela uma base sólida, que explique como que a vida funciona, e a pessoa deposita a confiança naquela pessoa, né? Então, assim, digamos que no sentido mais positivo, entre aspas, positivo que eu digo, no sentido de romper com a descrença, ou seja, ao invés de ser um agnóstico ou ser ateu, de você confiar em uma determinada doutrina ou confiar em uma determinada base de pensamento, de uma determinada cultura, ou numa determinada pessoa que representa uma determinada fé religiosa e você sentir apoio ali, né? Isso também há essa possibilidade de você confiar, digamos que cegamente nisso também. Ele não vai falar aqui sobre isso, tá? Vamos lá. Daí, a psique, indicada por esse posicionamento de Saturno, em carta astrológica natal, está permanentemente voltado à experiência plena e ao contato direto com tais formas de conhecimento, a despeito de duvidar profundamente dessa possibilidade. Forçando um pouco a mão na descrição, poderíamos dizer que essa pessoa está em busca do contato direto com Deus ou outras instâncias transcendentes, como o self. Por mais que tema essa possibilidade e se afaste o tempo todo de qualquer evento que a propicia, quando a natureza bifacial e camaleônica de Saturno mais uma vez se revela. Ou seja, a pessoa tem um anseio por Deus, mas tem um medo também. A colocação de Saturno na 9 coincide com a existência de uma mente profunda e penetrante, altamente intuitiva, mas somente após ter experimentado em si mesma os valores opostos ao do ateísmo, agnosticismo dogmático e assumido, as atitudes da credulidade exagerada para recobrar quase que a qualquer custo a sua fé, nem que vivida projetivamente através de sistemas ideológicos, como eu falei anteriormente, políticos e filosóficos, que envolva de forma poderosa o coletivo. É que a pessoa iniciará seu próprio caminho. Então, às vezes ela passa por uma descrença para depois voltar para uma crença. Até lá, em geral, cobrirá todas as suas atividades diárias de relacionamento interpessoal e produção com um pesado manto ritualístico quase cerimonial, através do qual vive inconscientemente de forma projetiva. Casa 9 é uma casa de ritualística também. A possibilidade de opção religiosa que lhe foi negada faz dos eventos do dia a dia da sua religião ritualizada, com pesados códigos de comportamento e relacionamento interpessoal, praticados quase sempre da mesma maneira e na mesma ordenação temporal. Ou seja, a pessoa fica com aquela questão rígida, se as coisas têm que ser feitas assim, 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 não pode sair nada disso aqui. Então a pessoa fica com aquela rigidez de Saturno de manter a tradição religiosa. Meio que segue aquilo como que um cordeirinho. Isso termina por configurar-se com uma rigidez exagerada de expectativas de comportamento por parte de todos os que dela se acercam ou a rodeiam, bem como uma tendência acentuada a se relacionar dentro desses mesmos valores ritualísticos de comportamento. Se exige dos outros esse cumprimento rígido de normas e códigos de convívio, obriga-se a respeitá-los também, de forma exagerada. A lei é a lei, em todos os casos. Então,
Aquela pessoa que fica fiscalizando a própria moral e a dos outros, dentro do processo religioso. Se o outro tropeçou, a pessoa está pronta lá para mostrar isso. Para dizer assim, não, volta porque não é isso aí. Por aí. Quase que em todas as vezes, Saturno na 9 indica a necessidade vital de experiências diretas do conhecimento, sem gurus, dogmas, grupos ou guias. Isso faz da pessoa um São Tomé, mas vive dela em troca, mas exige dela em troca que faça de si mesma seu próprio guru. Os mais altos valores éticos e morais, motivo principal de sua busca, está, na verdade, dentro dela mesma, embora ela pense encontrá-lo no exterior e no ritual. Só então a pessoa consegue descobrir e assumir que todos os valores éticos e morais humanos são relativos, variando intensamente de situação para situação, de pessoa para pessoa, porque são apenas a tentativa limitada de moralizar um universo e uma vida já intrinsecamente morais, apenas com um outro sentido muito diferente de qualquer moralidade humana. Então, a pessoa, quando ela descobre que a moral é relativa, que a verdade é relativa, cada um tem a sua verdade, que depende do contexto, ao invés de se tornar inflexível em relação a isso, né? Então a pessoa começa a aprender a ver o sagrado dentro dela mesma, encontrar o sagrado dentro dela mesma. E aqui não foi muito falado sobre a questão da fé das leis, né? Então eu vou dar a minha contribuição também a respeito disso. Que a casa 9, ela é uma casa de leis. Então pessoas que têm Saturno na 9 podem ter problemas com as leis. Problemas com as leis não é porque vai infringir a lei propriamente, não isso, mas problemas com a justiça, né? Às vezes, como o Saturno ele representa aquele que é muito rígido, às vezes nós lidamos com figuras de autoridade. Saturno representa a casa 10 das figuras da autoridade, representa as nossas autoridades, né? Então, você pode ter problemas com autoridades dentro das leis, né? Com juízes, com decisões judiciais, problemas com justiça nesse sentido, de sentir que, como se a justiça não estivesse do seu lado, a justiça não funciona no meu caso. Então tem isso, né? Essa sensação ou até mesmo acontecimentos que ao longo daquilo que a gente chama de trânsitos, né, de previsões da vida, você pode sentir, porque quando você passa uma previsão Saturno, ela vai incidir sobre a sua casa 9, que é onde seu Saturno está, né? E aí você sentir que você está com problemas com a lei e que a lei não está agindo de uma forma justa para com você. Então, tem essa questão também relacionada às leis. Não é só ao caráter religioso e à visão de um sentido de vida, mas também a questões tanto morais como também relacionadas à justiça, relacionadas a processos na justiça, relacionados à defesa da justiça. Então, essa questão da defesa também está relacionada a essas questões. E Saturno na 9 também a gente observa bastante em mapas de advogados, tipo de pessoas que trabalham com a lei, né? Visto que Saturno é um planeta social, né? Então, esse trabalho aí com as leis, né? Sobretudo pessoas que também têm cargos de poder relacionados à lei, juízes também. Então, esse foi Saturno na casa 9. E o próximo vídeo, então, do livro de Luiz Carlos Teixeira de Freitas é sobre Saturno na 10. Um grande abraço a todos.